possível emagrecer fazendo receitas deliciosas? Eu vou te ensinar hoje que é possível sim. Tudo bem com você, preciosa? Eu vou te ensinar a ser mais criativa na sua cozinha. Eu vou compartilhar com você hoje dicas de ouro que vai te ajudar a derreter a gordura da barriga fazendo receitas deliciosas e práticas. Eu sou Nilma Vinhal, sou especialista em emagrecimento. E como a criatividade pode te ajudar a emagrecer, nós vamos saber hoje como é que você pode, usando a sua criatividade, fazendo receitas saborosas e ainda assim emagrecer. Existe uma crença limitante bastante comum de que o tema emagrecimento é a ideia de que é dieta ruim, não é verdade? Ou seja, todos aqueles alimentos saudáveis ou aquele plano alimentar que a nutricionista passou para você, ou até que você pesquisou, né, nas redes sociais aí sobre como fazer uma dieta, o que você, antes mesmo até de começar a pesquisar, você já tem a crença de que comida de dieta é comida ruim. Então, se você já teve esse pensamento, se você até já falou ou ouviu alguém fazer esse comentário, né, falar dessa forma, escreve aí nos comentários. Foi você mesma que falou ou alguém que você ouviu falar que comida para emagrecer, comida saudável, é comida ruim? Deixa eu saber aí o que passa na sua cabecinha, né, ou até na cabecinha das pessoas que você convive, porque se você ouviu de alguém, são as pessoas que estão próximas a você. Preciosa, hoje eu vou te mostrar que isso não é verdade e que dá sim para emagrecer comendo bem e fazendo receitas deliciosas. Talvez não goste de um determinado alimento porque a maneira como ele foi preparado talvez não foi a maneira correta. Então, tem gente que gosta de cozido, outras pessoas gostam mais de grelhado, tem pessoas que não gostam de legumes, por exemplo, como brócolis ou chuchu. Mas eu quero te dizer que não é o legumes em si que é ruim, mas o que não é saboroso, por ele não ficar saboroso, é a maneira como você está preparando. Então o que você precisa é encontrar a maneira certa e não desiste. Eu sei que você tem muitos dotes, você tem muito dote na cozinha, precisa você colocar em prática esse seu conhecimento, esse seu saber, que muitas vezes está lá escondidinho dentro da gente, né? E a gente acaba achando, eu não sei cozinhar, eu não sirvo para cozinhar não é comigo, mas tenta descobrir este prazer e começa a colocar isso em prática. Você vai ver que vai fazer toda a diferença. E não desiste, fez um alimento de um jeito e não ficou legal, tenta de novo. Então, isso é mais eu só quero te falar que esse não é mais um episódio cheio de receitas, né, e ingredientes difícil de se encontrar. O que eu vou te ensinar são receitas e eu vou te entregar aqui o melhor. Você vai ter realmente assim um start para você começar a pensar você vai começar a pensar, né, por novas perspectivas e você vai ter novos resultados. Então, preste bem atenção, preciosa, porque essa crença de dizer que comida saudável, comida de emagrecer é comida ruim, mais uma vez eu te garanto, isso não é verdade. E vamos aprender isso hoje para você entender que a Nutri aqui está falando a verdade. Então, aprender mais sobre esse assunto, você vai começar a fazer melhores escolhas no seu dia a dia. Você pode consumir os alimentos que tem na sua casa para comer bem e de forma saudável. Não precisa ser alimentos aí mirabolantes, entende? Algo assim que você não conhece. O que você vai começar é olhar para os alimentos de forma diferente. Aqueles alimentos que você está acostumado a fazer no seu dia a dia, você vai começar a olhar para eles com outro olhar. Você vai começar a observar a cor desse alimento, a textura, entende? Os ingredientes que você tem aí na sua casa para que você possa criar receitas saborosas, receitas saudáveis, e você vai descobrir que você tem sim esse talento. É só você começar, entende, a olhar diferente, a entender que talvez, e na maioria das vezes, você talvez não esteja conseguindo emagrecer, é porque você não está
persistindo em determinados alimentos, em receitas, entende? Buscando uma preparação mais fácil. Eu sempre gosto de dizer que para emagrecer, você precisa, para derreter a barriga, né? O que você precisa aprender é relacionar com a comida. A partir do momento que você começa a se relacionar com a comida, isso torna, né, este alimento, você começa a ver ele com outros olhos e começa a experimentar mais e mais, você vai ver que o sabor é diferente. Então, já de cara, pode ter sido o que aconteceu com você ou com outra pessoa, né, que não gostou e o que diz? Ah, eu não gosto desse alimento. Você já percebeu quando você encontrou com uma pessoa, talvez pela primeira vez que você encontra com uma pessoa, ouviu alguém ali que estava conversando com uma colega sua e no final, depois você chega para essa colega e você comenta: eu não fui com a cara dessa pessoa, o meu santo não combinou com essa pessoa. Isso já aconteceu com você? Coloca aí nos comentários. Quantas vezes, né, talvez você pode ter falado isso, ou quantas vezes talvez você pode ter ouvido isso da boca de uma amiga, né, de uma colega sua, que não foi com a cara da pessoa. Então, na verdade, isso está errado. Do mesmo jeito que às vezes nós nem temos a oportunidade de conhecer alguém, a gente já vai logo dizendo que não foi com a cara daquela pessoa, né, que o santo não se deu bem. Do mesmo jeito é com determinado alimento. Talvez na primeira preparação você não gostou daquele alimento. Talvez é pela forma, né, pela maneira como foi preparado. Ou às vezes até as suas papilas gustativas que ela ainda não estão acostumadas com esse novo paladar. Eu sempre gosto de dar aqui o exemplo, não sei se você está ouvindo uma rã cantando, meu Deus, aqui está começando chuva, né, uma rã cantando por ali. Mas vamos aqui, ó, deixa essa rãzinha para lá. O que eu estava dizendo, né, então o que você precisa é testar, experimentar mais vezes. Eu gosto de trazer sempre o caso, se eu sei que a maioria das mães vai saber do que eu estou falando, e eu acredito que você é mãe, porque a maioria das minhas seguidoras já são mães. Então, lembra da primeira vez que você foi dar papinha para o seu filho? Você amamentava ele, e quando você foi ingerir, né, uma papinha, aquela primeira comidinha, as primeiras vezes, quantas vezes você teve que insistir com o seu filho? Porque o que ele fazia? Ele, quando você colocava na boca, ele jogava para fora. Ele não conseguia comer, ele não gostava do sabor. Você lembra disso? Quem é que lembra de quantas vezes foi dar papinha pro filho e ele não aceitava aquela papinha e você foi insistindo, até que ele começou a comer, né, aquele alimento, e cada vez que você ia experimentando algo novo, você passava por essa mesma experiência. Primeiro, ele não estava acostumado com sal e essa papinha já tinha sal. Então, quando você entender que nós precisamos treinar também as nossas papilas para que os nossos alimentos, né, fiquem gostosos, fiquem saborosos, já é um passo adiante. Então já é um avanço. Então, quando nós entendemos isso, né, com a nossa alimentação não é diferente, nós precisamos insistir, porque esses alimentos, eles trazem o quê? Benefício para a nossa saúde. A maioria das pessoas não gostam, às vezes, dos legumes, não gostam, às vezes, das verduras. Mas o que acontece? São essas verduras, esses legumes que têm muito nutriente, que seu corpo necessita dele. O nosso corpo, ele necessita de todos os alimentos. Se nós formos observar, os alimentos, eles foram criados em cores diferentes. Porque cada grupo de cor representa alguns tipos de vitaminas, tem alguns tipos de minerais que o nosso corpo necessita. Por isso que eu gosto de dizer que um prato saboroso, um prato saudável, é aquele prato que é bem colorido. Então, quando você faz um prato e ele fica bem colorido, então isso você já vai entender que é um prato saboroso. Quando você vê, pode observar que esse tipo de prato, né, ele chama até mais a nossa atenção. Então, pode ser sim um grande desafio ser criativa todos os dias. Diversificar um cardápio na sua casa, não é mesmo? Então, realmente, às vezes não é fácil, às vezes você está ali querendo fazer um almoço, preparar um jantar às pressas, e às vezes não tem ainda assim alguma ideia, né, do que vai criar. E eu vou te dar algumas dicas aqui que vai te ajudar, porque às vezes a sua imaginação não é fértil.
E você quer criar receita e só de imaginar, muitas vezes, né, dá água na boca. O que às vezes você imagina? Às vezes você pode estar imaginando aquela receita que você viu lá no Instagram. Porque são essas receitas que vêm à sua mente. Por que é esse tipo de receita que vem à sua mente, ainda que às vezes não são nem saudáveis, nem vai ajudar você a emagrecer? Porque se você fica rolando o Instagram, certo? E você fica vendo mais esse tipo de receita, você dá uma paradinha, o algoritmo do Instagram, ele entende que você gostou daquele determinado conteúdo e ele vai te mostrar cada vez mais. Então, o que você precisa fazer? Você precisa começar a seguir pessoas que faz uma atividade física, que come alimentação saudável, porque ele vai começar a te mostrar isso. Então a gente precisa começar também a trazer, né, para nossa mente esse tipo de imagem. Porque quando você for pensar, quando você for criar, né, as suas refeições, você vai lembrar de quê? Você vai lembrar daquelas receitas, né, que você estava vendo ali no Instagram, que ficou bem registrada. E tem sim muitas receitas saborosas. Então comece agora a seguir, entende, pessoas nas redes sociais, pessoas que fazem esse tipo de alimentação, que tem uma vida saudável, porque pessoas que tendem a buscar alimentação saudável, fazer atividade física. Então geralmente, se você começar a seguir essas pessoas, o Instagram vai te mostrar e você vai ter mais ideia. Então, para quem é dono de casa aí, né, e fica na cozinha diariamente, precisa criar alimentação para sua família. Então, talvez você até não goste de cozinhar porque você ainda não sabe criar. Então, que tal você começar aí já se organizando para preparar, né, todo o cardápio da semana? Imagine já você ir observando como é que você vai montar essa mesa, quais os pratos que você pode, né, estar aí criando. Aí depois disso, observe bem quais são observe quais delas, né, dessas receitas que você começou aí a montar, ou dos alimentos que tem na sua casa, quais são que você pode estar fazendo, você está criando ou substituindo. Quais são os alimentos mais interessantes, quais são os alimentos mais saudáveis. Talvez você já tenha uma rotina aí de fazer um cardápio, mas o que você poderia estar acrescentando? Por exemplo, arroz. Você faz um arroz branco. Você já pensou que você pode pegar e criar um arroz com um pouquinho de legumes? Quando ele estiver quase pronto, você pega um brócolis cortadinho com cenoura e coloca nesse arroz branco. Só com o vapor do arroz, ele vai cozinhar o brócolis e a cenoura. Eles vão ficar com um colorido bonito, né? O verde vai ficar verde, o laranja vai ficar laranja, além de trazer mais nutriente para a sua alimentação. O seu prato ainda vai ficar, né, o seu arroz ainda vai ficar mais bonito. Então começa aí a imaginar e a criar esse cardápio, buscando aí, fazendo mudanças, né, do que você já está fazendo. Começa a pensar, o que é que você podia estar acrescentando, aumentando aí, né, acrescentando ou mudando, né, tirando um tipo de alimento, acrescentando o outro, ou trocando algum tipo de alimento. Por exemplo, acrescentar na sua salada algumas frutas, porque talvez o doce da fruta vai ajudar você a comer aquele legumes. Talvez você não goste. Eu não gosto de salada. Tenta fazer essa salada, entende? Por exemplo, um brócolis grelhado, deixa um caldo de carne pronto e você vai pingando só um caldinho de carne. Só que lembrando, esse caldo de carne, ele deve ser você fazer ele natural, nada de temperos industrializados, porque dessa maneira, se você for usar temperos industrializados, você não vai emagrecer. Então começa aí criando os seus pratos, trazendo para você esse tipo de alimentos, entende? Aonde você vai estar criando. Então imagina, você vai fazer um brócolis ou você vai fazer um chuchu, vai pingando ali para ele dar uma cozida, não é jogar muita água, mas vai pingando e abafando com o fogo baixo, ele vai pegando o gostinho da carne. Não coloca algumas ervas, coloca um pouquinho de alho, um pouquinho de manteiga ou azeite ali na frigideira, mas lembra que é pouco, porque azeite extra virgem ou a manteiga são gorduras boas, porém são calóricas. Então, se você quer emagrecer, você deve tomar cuidado. Mas isso vai trazer sabor para a sua comida, vai trazer um outro paladar e você vai ver que você vai começar a gostar. E nunca deixa que os legumes fiquem muito
macios, entende? Deixa ele ficar com a crocância, para você mastigar e sentir essa crocância e sentir o sabor. E com relação às saladas, né? O que você pode fazer para suas saladas, né, ficar ainda mais gostosa? Você pode colocar frutas nas suas saladas, você pode colocar umas sementinhas. Essa semana eu torrei uma sementinha de abóbora, semente de abóbora, linhaça e gergelim. E eu torrei ela e coloquei um pouquinho de alho, um pouquinho de manteiga, um pouquinho de alho. Então eu deixei ela preparada para quando eu for fazer uma salada, eu colocar na minha salada essas sementes. E isso vai fazer com que a minha salada vai ficar mais saborosa, a minha salada vai conter mais fibra e dessa maneira eu vou conseguir comer de uma forma melhor. Então talvez você não consiga comer, é a maneira que está sendo preparada. Tenta colocar na sua salada também, no seu legumes, temperar eles com molho, cria um molho. Começa a criar e busca esse ingrediente de molho, pesquisa na internet e cada dia você usa um como base e vai colocando algumas ervas e mudando o sabor até você encontrar um que você gosta. Por exemplo, você pode pegar umas 2 colheres de leite, creme de leite, aquele de latinha, você pode colocar uma colherzinha de mostarda, espreme meio limão, coloca aí umas 2 colherzinhas de água filtrada e faz essa base. E cada dia você acrescenta ali mudando, ou um dia você pode tirar até a mostarda, né, que ela é bem, assim, o sabor dela é bem intenso, e você coloca ervas, vai mudando as ervas, até você descobrir qual a erva que você mais gosta. Pica tomate bem pequenininho, com cheiro verde, entende? E coloca nesse molho e tempera a sua salada. Acrescenta na sua salada também alguns pedacinhos de fruta, pode ser uma laranja, pode ser maçã, talvez pêssego, abacaxi. Desse jeito vai dando um outro sabor. E eu tenho certeza, Preciosa, que você vai adorar. E eu quero que você faça e depois você compartilha comigo e me marca, entende? E dizer que você assistiu nessa aula. Então, essas dicas, e você colocar em prática, vai ser muito bom. Agora, vamos dizer assim, se você mora sozinha, para você fazer a comida todo dia é difícil. Tira um dia da semana para você preparar suas marmitas. Tira um dia da semana, você já pode comprar potes de vidro para você preparar sua salada para a semana, porque no pote de vidro ela não vai estragar. Então tudo é questão de você planejar e na hora, imagina, você já deixa as suas verduras, né, as suas frutas, as suas verduras e as folhas, né, as verduras tudo já rasgadinha, cortadinha, principalmente se for as cruas, que vai durar ainda mais. Você deixa no pote, ou você já pode colocar o molho embaixo como base e depois você só sacode o pote, ou você pode pegar e na hora de servir o seu prato, você pegar, já deixa tudo misturado, você pega uma porção, certo? Daquele pote e você coloca no seu prato e pega os temperos, pega a sementinha e coloca ali na hora. Corta uma fruta e coloca ali na hora. Você entende? Então você já vai deixar semi-preparado. Tira um dia, faz as carnes, deixa as carnes tudo pronto nas suas marmitas para congelar. Eu, particularmente, não gosto de legumes congelados. Então, você pode fazer os legumes às vezes para comer de 2 em 2 dias, se você não quiser comer cru. Mas dessa forma você vai sim comer comida saborosa, comida saudável e vai conseguir emagrecer. Porque às vezes as pessoas não conseguem emagrecer também por falta de planejamento. Então, senta, tira um tempo para você organizar e fazer as suas receitas, criar os seus pratos, usando aí essas dicas que a Nutri está te passando. Ou se você, né, mora sozinha e não quer cozinhar, não tem tempo no final de semana, você pode pagar uma pessoa para fazer isso. Ou pode pedir de algum restaurante. Agora lembrando, se você vai pedir de um restaurante, procura saber se realmente, se ele serve comida saudável, se ele consegue fazer isso. Eu tenho certeza, se você chegar no restaurante, talvez no primeiro você não consiga, mas ver com um ou outro e você passar para ele a sua necessidade, que você quer fazer um pacote com ele, entende? Qual a alimentação que ele pode te oferecer dentro desse segmento de saudável, quais as verduras, como é que ele prepara. E se alguma vez você achou que o legume ficou muito mole, olha, eu gosto, já dá dica para ele, olha, minha Nutri diz que se eu fizer desta maneira, vai ficar mais gostoso, o seu é al dente, o seu legumes, a sua salada vem com algum molho, então se não vier, tudo bem, você já deixa o molho pronto na sua casa, porque eu até carrego em potinho para o trabalho, se você come no trabalho fica mais fácil, mas para você temperar essa comida,
Os potinhos também com a semente, você pode carregar para onde você for, deixar dentro da sua bolsa, já deixar um potinho no trabalho, porque você vai fazer com que a sua comida vai ficar saborosa e você vai sim conseguir comer. E é possível, preciosa, emagrecer com comida saudável, e comida de dieta não é comida ruim. Então, sempre procurando optar pelo fresco, pelo natural. Então, quando você for fazer, você olha lá dentro da sua geladeira, dentro do seu armário e procura fazer primeiro aqueles alimentos que você vê que pode estragar primeiro. Né? Então, existem alguns alimentos, existem algumas frutas que elas vão estragar primeiro. Então, sempre que você for preparar, para que não tenha desperdício, você procura preparar primeiro estes alimentos, caso você não vai tirar um dia para preparar, fazer a preparação, né, da semana toda. Então, se você não for, aí o melhor é que você já escolhe ali, né, observa quais aqueles alimentos que pode estragar mais rápido e procura fazer esses primeiros. Porque dessa maneira você vai estar também fazendo com que você não tenha desperdício, né, não estraga. Porque se é algum alimento, né, algum molho que às vezes você comprou e o prazo de validade dele pode vencer. Então, você pode fazer a cenoura, tomate, fazer um omelete, deixar pronto e congelar. Eu pego aqui a pessoa que serve para mim, o meu fornecedor, porque a Nutri também não tem tempo de estar fazendo. Eu passo o tempo todo aqui no trabalho, eu vim para cá 8 horas da manhã e eu volto para casa às 20 horas, chega lá, eu tomo banho e vou estudar. Então, eu praticamente não tenho tempo de cozinhar. Então, o que eu faço? Eu peço a minha marmita. Então, aqui hoje na minha cidade, Tucuruí, já tem fornecedores de comidas saudáveis. Se você não tem esse contato, me chama no direct, ou deixa nos comentários aí, se você mora aqui em Tucuruí, né? Qual é o seu fornecedor de marmita saudável? Manda para mim o contato que eu estarei mandando. Porque ele tem sim comida saborosa, fresquinha, saudável. Então, às vezes eu peço até para os finais de semana, porque como eles não fornecem no domingo, então eu pego no sábado, já pego e dá para janta, depois eu pego um cardápio também para o domingo, de jeito que assim, eu vou comer a comida saudável e saborosa a semana toda. Tudo é questão de você ver, em vez de estar vendo o problema, você ver como eu posso resolver esse problema. Por que algumas pessoas comem comida saudável e acham deliciosa? O porquê que eu não estou gostando? Você entende? Você precisa começar a entender, né, o porquê. E dessa maneira começa aí a ser criativa. Então, a partir do momento que nós começamos usar alimentos, às vezes tem pessoas que dizem assim, eu não gosto de fruta. O que você vai fazer? Você vai pegar aquela que você gosta, você vai pegar uma folha de couve, você vai pegar um pedacinho de cenoura ou uma outra verdura, você vai bater tudo isso aí, você pode até congelar. Você pode congelar esse tipo de suco, ou só as folhas, você pode, folha de agrião, chicória, ou a folha de couve mesmo, que tem mais facilidade de encontrar, salsinha. Você pode estar batendo isso e pegar essa base e congelar. E você pode estar colocando isso aí no seu chá. Faz um chá e você pega esse gelinho, entende? Coloca no chá, que ele já gela rapidinho e você esteja tomando aí seu chá. Eu não fico, gente, sem um chazinho aqui. Todos os dias eu tomo chá. E no começo, e é totalmente sem açúcar e sem adoçante. No começo eu não gostava. Hoje eu já consigo tomar chá e acho uma delícia. Eu consigo sentir o sabor. Hoje mesmo eu estou tomando aqui de quê? De erva doce e orégano. Eu não gosto do orégano na pizza, pra você ter uma ideia. Quando eu vou comer alguma pizza, que é muito difícil eu comer, mas eu como pizza. A Nutri também come pizza. Não faz parte da minha rotina, mas eu também como. Mas no chá eu já gostei. E ele é anti-inflamatório, entende? É muito bom, é bom para fazer digestão, para distensão abdominal. Então começa aí a usar o chazinho. A gente tem uma muriçoca bem aqui passeando na minha frente. Se eu der um tapinha aqui, vocês não assustam não, tá? E às vezes você esteja dizendo aí, Nutri, mas eu gosto de macarrão, entende? Eu não gosto de legumes. Pois, ao invés de você então aí, ou então assim, eu não tenho tempo, eu como macarrão instantâneo. Quem é que come aqueles miojos? Quem é que come o macarrão instantâneo? Coloca aí nos comentários pra mim. Mas se você não tem tempo, é por falta de tempo que você come esse macarrão,
Você pode sim fazer um macarrão aí de panela de pressão, você não gasta mais do que 5 minutos para fazer esse macarrão. Então, cria aí a sua receita, pesquisa na internet e procura colocar... O que é as receitas da internet? Às vezes, algumas receitas a gente deve aprender a peneirar elas, tirar alguns ingredientes e criar outros ingredientes, né? Colocar outro ingrediente no lugar, não criar, na verdade, você pode estar substituindo. Quando você vê, por exemplo, uma receita que manda você colocar lá um tempero pronto, você vai usar o seu tempero natural. Se manda colocar, né, pede para colocar, por exemplo, no caso do macarrão miojo, você não vai usar o macarrão miojo, usa o macarrão integral. Ou até um macarrão mesmo comum, porque na verdade o que faz mal para a sua saúde é o glúten do macarrão. Mas se você vai comer, o que você vai fazer? Para que ele tenha fibra, você coloca sementes aí no seu macarrão depois de pronto. Então 5 minutos, você pode incluir uma proteína, você pode incluir legumes quando coloca tudo lá e coloca na pressão, ou então você coloca os alimentos, você vê que vai cozinhar mais rápido. Os alimentos que vai cozinhar mais rápido você coloca por último e aquele outro começa primeiro. Deu ali 2 minutos de estampa e coloca os outros. Ou já coloca tudo de uma vez, se você não importar de ser um pouquinho mole. E vai depender, a Nutri falou 5 minutos, mas vai depender do seu fogão e da sua panela de pressão. Então a primeira vez que você fizer, talvez você achou que ele ficou mole demais. Você vai fazer uma outra receita e você vai diminuir o tempo, né? Ao pouco você vai ajustando e vai conhecendo aí seu fogão. Então, o que nós fazemos, né? Nós comemos, na verdade, com os 5 sentidos, né? Então, quando você vê um prato que ele tá bonito, a apresentação dele é um prato colorido, quando a Nutri vê aqui, quando as minhas pacientes me mandam foto dos pratos, e eu vejo um prato colorido, eu me alegro, porque eu sei que aquele prato é um prato saudável, porque ele tem vários nutrientes, né, várias vitaminas que contém naquele prato. Então, procura sempre ter um prato colorido e monta um prato bonito. Então, pode sim comer macarrão. É claro que você não vai comer macarrão todo dia, certo? Vamos aí, mas pode colocar aí no seu cardápio macarrão uma vez na semana. E o pão? Quantas pessoas me dizem, Nutri, mas o pãozinho, eu não consigo ficar sem o pãozinho. Eu não consigo ficar sem minha tapioca ou cuscuz. Tudo bem, você pode comer. Agora, não come o pão só, sem nada. Coloca um ovo, coloca uma semente, coloca umas ervas. E do mesmo jeito você pode fazer com a tapioca. Você pode sim comer o seu pãozinho. O que você precisa fazer, em vez de comer o pão integral, eu oriento que coma o pão francês. Por quê? O pão integral, se você deixar ele, né, você já encontra ele no supermercado, às vezes 15, 20 dias que ele já foi fabricado. E o que acontece? Se ele dura esse tempo todo é porque ele tem conservante. O pãozinho francês, você vai pegar e deixar ele em cima da mesa, 3 dias depois ele está mofado, porque ele não tem conservante. Então tira o miolinho do pão, coloca um ovinho dentro dele, coloca umas sementinhas e você come o pão. Agora não come pão todo dia. Um outro dia você não come o pão, você pode comer uma fatia de cuscuz, também acrescentando um ovo, ou acrescentando aí uma carne de sol desfiada. Essa carne de sol você pode fazer ela em casa, não precisa ser só essas prontas não, porque essa pronta tem muito conservante. E a carne de sol que você fizer na sua casa, você vai colocar o que nela? Pimenta do reino e sal. E se ela ficou meio salgada, você pode pegar ela e colocar de molho na água para dessalgar ela. Eu fazia carne de sol, que hoje eu não tenho mais tempo de fazer, e na verdade eu deixava ela pegar um sol ali de algumas horas, porque o sol aqui no Pará é muito quente. E depois eu colocava ela na geladeira e pronto. Não precisava dela ficar aí dias, eu nem salgava ela muito. Até porque eu fazia essa carne de sol até assada. E se ela vai ser assada, eu não vou dessalgar ela, né? Então, tudo é questão da gente pesquisar, de buscar, não achar obstáculo e ver sim, que tem sim como você fazer aí uma alimentação saborosa e saudável. Outra coisa, você pode fazer a mesma coisa também com a tapioca. Colocar ali a tapioca, um pouquinho de chia ou linhaça, ou colocar nessa tapioca um queijo ou um ovo, para não ficar só o carboidrato, porque ele vai logo para a sua corrente sanguínea, vai virar açúcar e não tem nutrientes nenhum. Então sempre procura colocar na sua alimentação nutrientes. Então coloca aí, passa um creme, né, nessa tapioca, coloca aí uma carne e vai ficar uma delícia. Então na internet tem-se muita receita boa.
boas. O que você precisa é começar a descobrir e tirar dessas receitas esses alimentos que você vê que são industrializados. Você vai usando assim só para te dar uma ideia e vai criando outros alimentos. Mas você pode sim encontrar receitas que não contêm industrializados, certo? Então, o que você precisa é emagrecer, e tem mais, você não vai passar fome. Aí às vezes você pode estar dizendo assim, Nutri, mas como emagrecer sem passar fome? Porque as pessoas também têm uma crença que para emagrecer a comida não é boa, para emagrecer comida é cara, e para emagrecer também a comida, a gente tem que passar fome, né? E você não precisa nada disso. Tem sim como você fazer comida saborosa, você emagrecer e ainda emagrecer sem passar fome. Isso é possível sim. É só você começar a aprender a comer a quantidade certa. Por exemplo, não é o café da manhã, não é o seu almoço ou o seu jantar que vai deixar você acima do peso. Algumas pessoas às vezes me falam assim, Nutri, eu tomo café da manhã e almoço, eu não janto, eu só como uma bolachinha. Ou às vezes ele faz um lanche e esse lanche nem saudável compra essas barrinhas de chocolate aí que é cheio de xarope, açúcar e acha que é melhor do que jantar. Não é. Procura jantar. Comida de verdade não vai aumentar seu peso, a não ser que o déficit calórico que você vai ingerir é muito maior do que a energia, né, que você precisa ir consumir. Vamos dizer que você, a sua rotina do seu dia a dia, você não faz atividade física, você é sedentária. Então, a quantidade de energia que você vai gastar é bem menor, porque é só a que precisa para os seus órgãos funcionar. Sabia que para os seus órgãos funcionar, você gasta energia? E de eu estar aqui gesticulando e conversando com você, eu estou gastando energia. Se você vai fazer amor, entende? Sexo faz com que você gaste energia. Então, coloque isso aí também no seu dia a dia. Então, existem várias coisas que vai ajudar você a ter uma vida mais saudável, a ter mais alegria e tirar da sua cabeça, né, que isso não é bom, que comida saudável não é gostosa. Então, começa a fazer substituição. Começa optando, né, para comidas saudáveis. Começa tirando um dia para você se descobrir na cozinha, fazer algumas receitas aí saborosas. Por exemplo, em vez de você fazer um macarrão, você pode fazer também um omelete. Olha o quanto é fácil fazer um omelete. Esse omelete você pode tirar até um dia da semana e fazer por umas 3 vezes na semana omelete. Um você recheia com carne, outro você recheia com legumes. Então, existem várias maneiras. Você pode estar substituindo aí a pizza, o hambúrguer, né, o sanduíche aí do dia a dia que você pede por um omelete, né? Faz esse rocambole aí que ele é muito mais saudável. Outra coisa que vai ajudar você a emagrecer sem dificuldade, sem passar fome. Começa a diminuir o seu açúcar. Isso mesmo. Se você coloca, por exemplo, no seu café açúcar, veja a quantidade que você coloca, se é uma colher, comece a tirar aos pouquinhos, daqui a pouco você já não está colocando nada. Você já treinou as suas papilas gustativas e o amargo, entende? Já é prazeroso. É só tá inserindo aí, cada dia você vai colocando aí, treinando as suas papilas. Lembra que eu te falei no início da live? Quando você dava papinha pro seu filho, ele não gostava. E você não desistiu. Você já imaginou se você tivesse desistido? Tivesse fazendo igual faz toda vez que você desiste e toma um chazinho? Então começa a diminuir 1% aí do seu açúcar. Se você toma, né, o suco natural, procura tomar esse suco sem açúcar. Já tentou colocar no seu suco uma folhinha de couve, uns pedacinhos de legumes para você fazer o seu suco? E sempre natural. E não coloca açúcar. Então você, em vez de tomar refrigerante ou suco de caixinha, faz o seu próprio suco. Começa a introduzir sucos que tenha verduras, como as folhas verdes mais escuras, que tem alguns legumes. Você pode colocar pepino, você pode colocar no seu suco cenoura, você pode colocar pedacinhos de brócolis.
Não tem problema, você vai bater uma maneira de você ingerir esse alimento e você vai ver que com uma fruta você vai conseguir estar ingerindo. E lembra, eles contêm, né, muitas vitaminas e minerais. E vai te dar saciedade, você não vai estar aí com vontade de comer. Outro dia eu perguntei para uma seguidora minha, que ela me chamou no direct que não estava conseguindo comer nada. Eu falei assim, vem cá, você já pensou em fazer uma receita de jiló? Ela falou, Deus me livre, Nuti, jiló nem pensar. Você sabe por que você não gosta de jiló? Porque jiló é amargo. E você não tem o hábito de ingerir comida amarga. Você pode ingerir o doce, o salgado, o azedo, mas o amargo você não ingere. Então, começa a tirar o açúcar que você vai ver que o jiló não é ruim. Então, se eu vou fazer o jiló com abóbora madura, essa moranga, eu acho uma delícia, até porque eu gosto do doce da abóbora com o amargozinho do jiló. Fica uma delícia. E a primeira vez que eu fui comer, com certeza eu devo não ter gostado, que eu nem lembro, né? Porque minha mãe me dava desde criança. Então, é questão de você estar treinando as suas papilas. Então, toda comida é gostosa, você só precisa treinar, certinho? E aí, você sabia, Preciosa, que para derreter a barriga não é difícil? Você pode sim derreter a sua barriga de uma maneira fácil e rápida. Ainda que seu metabolismo seja lento, ainda que você já tenha mais de 30 anos, imagine eu já vou fazer 60 neste mês. Eu não sei que, por exemplo, nesse mês agora de novembro, né, eu já vou estar fazendo agora 60 anos. E eu sou super disposta. E eu falo que parte disso é a minha alimentação. É os alimentos que eu como, é verdura, é legumes, são chás, uma boa proteína, eu não como carne, embutida, essas coisas eu não como. Então, eu quero que você comece a mudar a sua mentalidade, mudar a sua crença. Que comida boa, coloca aí nos comentários, que comida saborosa, comida saudável é comida boa. E começa a falar, compartilha essa live com as amigas que talvez tenham essa mesma crença que você, entende que comida para emagrecer, comida de dieta é comida ruim, não é comida saborosa. Compartilha com elas para elas começarem a entender que é assim. Eu sempre falo, o que é bom para mim, eu gosto de compartilhar com outras pessoas. Então, se você quer receber mais conteúdo, né, com dicas e estratégias para emagrecer, e emagrecer com qualidade de vida, eliminar essa gordura abdominal aí da sua barriga, começa a me seguir. E se você ainda não me segue, vem pro meu perfil, que você vai encontrar muitas dicas e receitas que vão ajudar você a ter o seu corpo ideal. Até o próximo encontro. Tchau, tchau!